Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Dot Talks. O Dot Talks é uma série em formato de podcast dedicada a desmistificar a doença ocular da tireoide ou orbitopatia de Graves. Ela é patrocinada com um subsídio educacional independente da Amgen, onde 2 endocrinologistas e 2 oftalmologistas irão discutir casos, de simples a complexos, sobre essa doença. O programa está sendo realizado ao vivo e vocês podem enviar os comentários nos comentários se estão ouvindo bem ou se tiverem alguma dúvida que a gente consegue responder por aqui. Eu sou Carolina Janowski, médica endocrinologista, professora da pós-graduação da Escola Paulista de Medicina, aqui em São Paulo, e serei a hostess hoje para falarmos sobre esse tema de grande importância na prática clínica e cirúrgica. Para enriquecer nossa conversa, hoje temos 2 oculoplastas muito experientes no assunto, a doutora Ana Rosa Pimentel, que é médica oftalmologista, professora do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do setor de oculoplástica e órbita do Hospital São Geraldo, HC em Belo Horizonte. E a doutora Mariluz Sardinha, que é doutora em Ciências Médicas e Oftalmologia pela USP, chefe da divisão de oculoplástica e órbita e da residência de oftalmologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia. Hoje, infelizmente, o nosso podcast coincidiu com uma aula que a doutora Gisá Amaral está ministrando pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, então não teremos a sua ilustre presença aqui, mas nos próximos, com certeza, ela estará presente. Lembrando aqui que as opiniões dadas não representam necessariamente a opinião das instituições da qual fazemos parte, esse programa não está relacionado com as nossas instituições, e também não servem como diagnóstico ou tratamento para pacientes que, porventura, estejam assistindo aqui ao podcast. Mas por que a gente resolveu falar sobre esse tema tão raro e complexo que é a doença ocular da tireoide? O nosso principal objetivo aqui é a conscientização sobre a doença, a fim de promover um diagnóstico precoce, evitando assim complicações mais graves. E aqui eu vou mostrar para vocês, aqui nesse slide. Isso. Então, eu fiz um resuminho aqui para a gente começar, só para introduzir o tema, falando um pouquinho sobre a doença ocular da tireoide. Então, a gente sabe que é uma manifestação autoimune associada, na maioria das vezes, ao hipertireoidismo na doença de Graves, mas também pode surgir em pacientes com eutireoidismo ou hipotireoidismo. Em geral, são anticorpos dirigidos ao receptor de TSH, que acabam ativando fibroblastos e células inflamatórias da órbita, causando edema, proliferação do tecido adiposo e espessamento dos músculos extraoculares. Esse processo inflamatório geralmente gera sinais que vão desde irritação, lacrimejamento e uma sensação de corpo estranho, até proptose e restrição da motilidade ocular. E por que o diagnóstico precoce é crucial? Porque se a gente identificar a doença ocular da tireoide ainda na fase leve, então só naqueles quadros que tem irritação ocular, uma fotofobia discreta, um edema palpebral suave, isso vai permitir intervenções terapêuticas mais simples, como um controle rigoroso, só o controle da função tireoidiana, cessação do tabagismo e medidas locais, com lubrificantes e a higiene palpebral. Sem tratamento, essa doença, cerca de 20 a 30% dos casos, progridem para formas moderadas ou graves, que podem levar a diplopia e até um risco de neuropatia óptica com perda da visão. Então, quanto mais cedo a gente estabilizar a função tireoidiana e interromper esses fatores agravantes, menor a chance de sequelas visuais permanentes. E lembrando, né, da classificação, a gente classifica a doença ocular da tireoide em 2 partes. Em relação à atividade, se o paciente está na fase ativa ou na fase inativa da doença. E para essa classificação da atividade, existem diversos métodos de classificação, sendo que o mais usado é o CAS, que é o Clinical Activity Assessment, que a gente avalia hiperemia, dor e edema de algumas partes do olho, né, o pálpebra, carúncula, conjuntiva, e isso a gente consegue classificar se o paciente está na fase ativa ou não, que vai mudar o nosso diagnóstico, o nosso tratamento. E em relação à gravidade, os casos eles podem ser divididos em leves, que são sinais sutis, que têm um impacto mínimo aí na qualidade de vida, moderado a grave, que o paciente cursa com edema conjuntival significativo, uma diplopia que pode ser intermitente ou até
permanente e uma proptose muito importante. Em geral, o paciente apresenta dor intensa e quando ele evolui com úlcera de córnea, neuropatia óptica ou uma subluxação do cristalino, do globo ocular, isso pode ser considerado uma forma muito grave que seria ameaçadora da perda da visão. E os casos mais comuns são os leves, e eles acabam sendo subdiagnosticados, porque a maioria desses pacientes passam em alguns médicos que acabam atribuindo sintomas a alergias, a olho seco, a outras causas que não seja decorrente da doença da tireoide. Então, aqui a nossa mensagem-chave, né, é que para qualquer paciente que tenha hipertireoidismo, principalmente, e começa a notar alguma mudança nos olhos, é importante encaminhar para avaliação especializada. Porque a gente sabe que a doença ocular da tireoide, ela é tratável, e quanto antes a gente reconhecer, melhores serão os resultados. E com esse panorama, a gente vai mergulhar aqui numa conversa para falar sobre alguns casos que a gente escolheu hoje para falar sobre casos leves. Então, a doutora Mariluz vai começar a apresentar um caso agora e depois a gente vai abrir para discussão. Mariluz, fica à vontade. Tá, ok. Muito obrigada, Carol, pela apresentação. Muito obrigada, doutora Ana Rosa, por compartilharmos desse interesse em estudar a doença ocular da tireoide, né? E eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo aqui vai esclarecer muitas dúvidas, porque apesar da doença ocular da tireoide ser considerada uma doença rara, a gente vê com uma certa frequência. Então, 30% a 40% dos pacientes que têm doença de Graves, eles podem apresentar alterações oculares. Hoje, como vamos apresentar casos mais leves, eu trouxe aqui um caso para mostrar para vocês. Estou só compartilhando aqui a minha tela. Bom, não estão indo os meus slides. Pronto, aqui. Então, o meu caso clínico trata-se de uma mulher, né, uma paciente do sexo feminino, de 24 anos, acadêmica de medicina, e ela veio com uma queixa referindo que tinha um desconforto nos olhos há quase um ano. Nessa época, ela associou que esse desconforto ocular estivesse sendo causado por excesso de trabalho, estudo, e nesse período, ela foi fazer exame ginecológico de rotina. A sua ginecologista solicitou, entre os exames de rotina, hormônios da tireoide, e daí foi visto que estavam alterados, né, que se caracterizava por um quadro de hipertireoidismo, e foi, então, prescrito 5 miligramas de tapazol. Em seguida, a paciente evoluiu com edema de membros inferiores, com um inchaço nas pernas, e como não sabia dessa associação, ela procurou um angiologista para saber a razão desse edema. O angiologista, na investigação dele, concluiu que o edema era um mixedema, que estava associado aí ao hipertireoidismo, e aumentou a dose para 10 miligramas. Por conta própria, a paciente, então, resolveu procurar um endocrinologista. Esse primeiro endocrinologista viu a necessidade de aumentar a dose de tapazol de 10 para 40 miligramas. Ela também apresentava aí taquicardia, né, o coração acelerado e tremores. Então, foi prescrito Concor, que é uma medicação para esse controle da disfunção cardíaca. A paciente evoluiu com muita cefaleia, então foi trocado o tapazol por propiltiuracil, 500 miligramas. Como ainda mantinha esse quadro de batimento cardíaco acelerado, foi trocado por metoprolol e 2 vezes ao dia. Ela, então, procurou uma segunda endocrinologista, né, no interior, aqui da Bahia, que manteve o tapazol, voltou a usar o tapazol, 40 miligramas, substituiu o propiltiuracil, e trocou o metoprolol por propanolol. Nessa época, ela teve necessidade de usar uma dose de 120 miligramas dia,
e associou aí um corticoide. Esse corticoide já foi para tratar a endocrinologista, a segunda endocrinologista, já percebeu que esse desconforto nos olhos estavam associados à doença tireoidiana, e foi prescrito o deflazacort, depois foi trocado por predizin, 15 miligramas, reduziu para 10 miligramas. Quando tentou reduzir, o paciente começou a voltar os sintomas oculares, né, de desconforto, inchaços, olhos saltados, voltou para 20 miligramas. E aí ela veio para um endocrinologista mais direcionado ao tratamento de tireoide, que manteve tapazol, propanolol e prednisona, só ajustando as doses. Atualmente ela usa aí entre 20 e 30 miligramas de tapazol, 40 miligramas do propanolol e está com 10 miligramas de prednisolona. De antecedentes médicos, essa paciente tem gastrite, refluxo, e de antecedentes familiares, ela tem uma história positiva para a doença autoimune, que é a espondilite anquilosante. Vou passar o próximo. Do exame oftalmológico dela, de forma bem resumida, porque eu sei que tem outras pessoas não oftalmologistas assistindo, tinha uma acuidade visual normal, né? Uma leve redução da lubrificação bilateral, o olho estava um pouco seco, mas a paciente já estava em uso de lubrificante ocular também. E um discreto edema de conjuntiva. O restante do exame oftalmológico, pressão, fundo de olho, estava todo normal. Aqui, nesse próximo slide, que a gente pode ver na foto superior é a situação da paciente atual, né? Os olhos saltados, a gente considera uma doença leve pela classificação do Egogo, porque essa paciente ela não tem risco de perda visual, não tem ceratopatia, não tem problema de exposição na córnea, não tem uma diplopia fixa, mas a gente percebe que existe uma proptose, que existe uma alteração na aparência da paciente, uma moça jovem, bonita, e que isso também causa um estresse, tá? O que a gente percebe nessa paciente é que ela acabou passando por 5 médicos, né? Tá no médico atual com essa dose de medicação de 20 a 30 miligramas de tapazol, 40 miligramas de propanolol e 10 miligramas de prednisolona. Os hormônios tireoidianos dela, no próximo slide a gente vê que tá aqui as alterações. Então, lá em outubro, foi mais próximo do início dos sintomas, ela tinha essa supressão do TSH, um T4 livre de 2,04, também aumentado, um T3 livre, aí não foi medido o T3 total, e um TRAB de 25,20, tendo como valor de referência 0,55. O exame mais recente que ela trouxe, do dia 15 de março, o TSH ainda está bastante suprimido, mas o nível de T4 já melhorou, né? Não tem um TRAB mais recente, e os outros anticorpos relacionados à doença autoimune da tireoide, o antitireoperoxidase e antitireoglobulina, estão normais. Então, essa paciente, ela mantém esse desconforto no olho, quando tenta reduzir o corticoide oral, ela volta a piorar a situação do olho, e com relação à tireoide, ela ainda está no uso com quase 1 ano de doença, aí entre 20 e 30 miligramas de tapazol. Então, o que eu trago aqui para discussão no próximo slide é que aqui ainda o exame de imagem que ela trouxe é um exame bem característico de uma doença leve, onde a gente vê um discreto aumento do músculo reto medial, principalmente aqui, muito discreto, aumento fusiforme, essa proptose dela é mais às custas do aumento da gordura, né, retroocular. E aqui, nesse corte coronal, a gente vê esse músculo, essas manchinhas aqui, que são o músculo reto medial, quando a gente compara aqui com o reto inferior, o reto inferior esquerdo ainda é um pouquinho mais aumentado comparado com o direito, mas é um aumento de músculo, para a gente que é acostumado a ver esse exame de imagem, muito discreto. Tá? Então, bom, diante disso aí, no próximo slide, por favor, qual seria a conduta com relação à tireoide? Doutora Carol, aos olhos, doutora Ana Rosa quiser comentar.
Quais são as alternativas aí para a gente dar seguimento a essa paciente? Ana, quer começar? Por não tirar do silencioso. A parte de tireoide aí é mais importante. Ela está com 1 ano de doença, tem que regularizar, tem que normalizar esse TSH, senão ela vai continuar fazendo progressão da doença ocular. Então, de que modo é a grande discussão, né? E a gente deixa isso aberto para endócrino. Agora, do ponto de vista de tratamento da doença ocular, esse desmame que não se consegue do corticoide, ela não passa, não consegue baixar de 20 miligramas, é preciso tratar essa doença de uma forma mais agressiva, né? Então, eu acho que concomitante ao tratamento que seja eleito para regularizar a tireoide é a pulsoterapia. Essa moça, a discussão é assim, o que é um caso leve, né? O meu caso também é borderline. O que é o caso leve? Um caso leve é um lacrimejamento num paciente que tenha hipertireoidismo, é um sinal de alerta. Basta ele queixar que lacrimeja ou que a visão dele está ficando um pouquinho confusa. Por favor, encaminhar esse paciente. É um paciente que precisa. Agora, esse especificamente da Mari, ele não vai resolver, e não adianta ficar dando esses 20 miligramas de corticoide. Então, eu sou partidária pulsoterapia no protocolo de 6 semanas de 500, 6 semanas de 250, e aproveitar esse tempo, né, que se pode fazer alguma conversão do quadro inflamatório dela, aproveitar para resolver a tireoide. Sim. Realmente, acho que a função tireoidiana aí é a grande questão, né, nessa paciente. Acho que a Mariluz falou do caso, uma estudante de medicina. Acho que é sempre importante, primeiro, analisar a questão de aderência, né, ao tratamento. Mas nesse caso, eu acho que, na verdade, ela vem vindo de tratamentos que não foram 100%, né? Não foram ela acabou passando com não especialistas que não colocaram ela numa dose plena que ela precisaria do Tapazol desde o início. Então, eu acho que eu daria uma chance ainda para esse Tapazol. Baixou bastante o T4 livre, então a gente sabe que o TSH é o último a de suprimir, né? Depois que normaliza T4 e T3. Então, eu daria uma chance aí de uns 3 meses ainda para avaliar se isso daí melhora e ela consegue sair dessa supressão. Mas eu acho que o olho talvez seja aqueles casos que está no leve, mas que vão ser os que vão evoluir, né? Porque a gente está vendo que ela não consegue responder. Eu concordo que teria que fazer um tratamento um pouco mais intensivo aí na parte ocular, que eu acho que a pulsoterapia seria a melhor escolha para ela. E lá, em relação ao tratamento definitivo, né, se a gente for ver casos moderados a graves, se a gente for considerar que ela está evoluindo, pelos guidelines a gente não teria indicação de radioterapia, mas no meu serviço, e eu acho que a doutora Ana pode falar também um pouco no serviço dela, a gente teria uma indicação de fazer a radioterapia com um preparo com corticoide, para não ter piora dessa orbitopatia, ou tireoidectomia total se tiver essa possibilidade, né? Mas lembrar sempre que é uma paciente em idade reprodutiva, né? Que ainda não tem filhos, então a gente tem que saber dessa avaliação dela, apesar da dose de iodo ser uma dose muito baixa para tratamento de ablação da tireoide por causa de Graves, a gente tem que conversar isso com a paciente, mas eu acho que teria uma indicação de tratamento definitivo caso aí nesses 3 meses isso aí não se resolva. Perfeito. Na verdade, foi decidido, eu não falei inicialmente, mas essa paciente, nós consideramos que o paciente tem uma doença não exatamente leve, num primeiro momento parece uma doença leve, para a gente que está acostumado a ver tantos casos extremamente graves,
mas é uma situação que está tirando muita qualidade de vida, né, da paciente, ela tem esse desconforto nos olhos. E o CAS dessa paciente é um CAS baixo, de 3, né? Ela pontuou 3, que é por causa do desconforto em si, edema de conjuntiva, edema palpebral. E, de fato, o corticoide oral, hoje, já há bastante tempo, já não faz parte da minha primeira escolha de tratamento. Então, foi recomendado ao paciente o esquema de pulsoterapia de 12 sessões, né, as 6 primeiras de 500 e as 6 seguintes de 250. E com relação à tireoide, o que o colega endocrinologista, eu acho que está fazendo mais ou menos o que você sugeriu, Carol, que é manter mais um tempo aí, ver se ela responde, porque a gente não pode descartar de cara o Tapazol, falar que ela não está respondendo bem, porque de fato ela não veio usando a dose plena necessária desde o início, desse um ano todo, sabe, Ana? Ela começou com 5 miligramas, depois 10 miligramas, aí teve um período que mudou para propiltiracil, que também não é a primeira escolha para o tratamento medicamentoso. Então, eu acho que ela vai ter essa oportunidade e acho que a tendência desse colega, pensando em um tratamento ablativo, eu acho que ele indicaria a tiroidectomia, mas eu também não discordo de forma alguma que, no caso dela, é possível fazer o iodo, ou no curso mesmo, né, durante, se fosse o caso, já de fazer imediato, durante a pulsoterapia, ou fazer depois, dar mais essa chance para o Tapazol, se não resolver, fazer o iodo, né, o iodo radioativo, associado aí ao corticoide oral, que diminui muito a chance de uma reativação da doença ou de piora da doença ocular. Mesmo que ela faça depois e tenha que acrescentar o corticoide oral, a gente tem que pensar que ela já fez a pulsoterapia e se ela tiver uma boa resposta à pulsoterapia, isso deixa mais tranquilo ainda, caso se opte por fazer o iodo radioativo, né? Caso ela tenha... Ou até mesmo continuar, né, com o Tapazol, porque essa é uma tendência, é importante falar isso, que é uma tendência a se manter o Tapazol por mais tempo, com a dose que seja a dose suficiente para normalização. Aí eu mesma tenho uma pergunta, Carol. Quanto tempo você espera com o Tapazol para dizer regularizei o nível de T4 e T3 e qual é o tempo que você dá para que esse TSH se ajuste e se normalize em torno de 1? Assim, em teoria, a gente, antes de saber que poderia deixar esse Tapazol por mais tempo, né, até por uso contínuo, a gente esperava em torno de 2 anos para ver se a pessoa entrava em remissão, né, se o paciente entrava em remissão, ou seja, normalizava e a gente conseguia ir tirando o Tapazol até ele ficar sem. Mas o que hoje a gente vê é que às vezes você vai tirando, daí chega no 5 de Tapazol, ele precisa ainda um pouquinho, você deixa 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e isso segura, talvez pelo efeito imunomodulatório, né? Não tanto o efeito na função tiroidiana. Então, a gente esperaria aí pelo menos 2 anos para falar que não teve resposta nenhuma. Mas com o TSH suprimido, mesmo ela mantendo o T4 baixo. Se o T4 estiver normal... E um TSH suprimido e com a doença ocular rolando... na verdade, assim, o T4, hoje em dia a gente considera muito mais o T4 para avaliar a função tiroidiana do que o TSH, né, que antes era o contrário, porque a gente não tinha ensaio para avaliar muito bem os hormônios tiroidianos. Então, por mais que ele esteja com... No caso dela, está suprimido mesmo, mas às vezes tem o que acontece com TSH de 0,1, 0,2, né, não 0,01, como está aí, e com T4 livre normal, né, no meio ali do valor de referência, dá para considerar, ainda mais se é uma paciente jovem. Mas a tendência é fazer um tratamento definitivo. E eu vou só colocar aqui, tem algumas perguntas no chat, eu vou passar para você, Mari, para a gente discutir. Então, uma pessoa aqui, a Aline, né, está perguntando que se, no caso, a dose ideal não está sendo encontrada, então usou 40 miligramas de Tapazol, baixa muito o TSH, o T4, baixa muito os hormônios tiroidianos, mas quando baixa para 20, ela volta a aumentar muito, já quase em hipo.
vocês acham que o uso de 30 e 20 por esse período de 3 meses para ver se ela se adequa seria o essencial, seria bom? Acho que ela está dizendo aqueles casos, a gente vê bastante lá no ambulatório, que como se fosse um rash Graves, né? Que o paciente tem os anticorpos contra o anti-TPO, o antitiroglobulina, e tem o TRAB também. Então, quando você entra com o tapazol, ele responde super bem, né? Já entra em hipotiroidismo. Você tenta tirar esse tapazol, ele volta para hiper e acaba tendo essa diferença aí de controle. Isso geralmente acontece quando tem os anticorpos positivos, que no caso ela não tinha, né? Não tinha. Não tem. Mas pode acontecer, e eu acho, pelo menos na minha prática, às vezes, quando acontece isso e ainda está no começo do tratamento, né? Não é uma paciente que está muito descompensada, eu até tento fazer um tratamento combinado de tapazol com hormônio tiroidiano, porque talvez ela tenha essas doenças combinadas, né? E no final das contas aí, né? Na evolução natural da doença, em geral, o Hashimoto prevalece, né? Porque vai tendo a destruição da glândula e ele acaba prevalecendo. Então, principalmente se o paciente é contra fazer cirurgia, né? Ou não quer fazer iodoterapia, porque é com radiação, eles, né? Tem algumas pessoas que não são contra. Daí daria para fazer um tratamento combinado, que é bem antigo, que é o block and replace, né? Que você bloqueia com tapazol e dá a levotiroxina. Mas é mais nesses casos que tem uma resposta muito sobe e desce, assim, muito aparente. No caso aqui, a paciente nunca melhorou, né? Ela nunca entrou em hipotiroidismo. Então, eu acho que ela está sempre descompensada para o hiper mesmo. Ela cai, às vezes cai bastante. Então, eu acho que ainda está na fase. A impressão que eu tenho baseada nas condutas que eu vejo, que essa não é uma conduta minha como oftalmologista. Mas eu acho que eu desconsideraria aquele período lá que ela usou 5 e 10 miligramas, começaria a ir desse 40 miligramas, ver como vem se comportando, e essa variação, até chegar a uma dose ou para efetivamente melhorar, pode levar alguns meses. E, de fato, pode também não acontecer, e ela precisar ir para um tratamento definitivo. Mas eu acho que ainda tem uma janelinha aí para um tratamento com tapazol. Só lembrando que esse tratamento por tempo indeterminado com tapazol, normalmente é com dose muito baixa e com a tireoide controlada. Ela ainda não está num controle bom e ainda está com uma dose relativamente alta, 20 a 30. Eu acho que tem que dar uma oportunidade realmente para um tratamento com o tapazol e com um monitoramento muito, muito, muito próximo. Ela deve te mandar fotos de 15 em 15 dias, ela deve se autoexaminar, medindo visão, checando ponto próximo de convergência, olhando cores e tudo isso que a gente sabe que pode deteriorar sem depender necessariamente do grau de proptose ou do grau de retração que tenha, né? É um caso delicado, mas eu que sou muito imediatista com a questão da função tiroidiana, concordo que os primeiros meses definitivamente foram pífios os resultados, né? Ela começa a tratar realmente agora com esses 40. E só para finalizar, tem algumas perguntas aqui ainda. O caso foi polêmico. Mas uma das perguntas aqui, na verdade... a paciente que está perguntando, quer tirar alguma dúvida. Então, a ideia é que ela fala, quais são os benefícios da tireoidectomia total versus iodoterapia, né? Então, acho que o que se acreditava, né, antes da gente saber o que acontecia com a iodoterapia, era que quando você faz o iodo, essas células tiroidianas, elas são destruídas e liberam hormônio na circulação e liberam também antígenos contra a órbita, né? Então, o receptor de TSH estimula a produzir mais TRAB, que poderia estimular essa órbita. A gente sabe que depois do iodo tem realmente um pico desse TRAB que depois cai. O uso do corticoide, tanto o corticoide oral, né, nesse momento da iodoterapia, quanto a pulsoterapia, como eles fazem no serviço do Hospital São Geraldo, ele acaba prevenindo essa piora da orbitopatia por causa desse aumento de anticorpos. Então, é uma coisa que pode acontecer. E aí, aqui...
E aí, o iodo, a contraindicação, né, que teria era esse risco. E a tireoidectomia total, o que se acreditava no passado era que você tira essa tireoide inteira, você tira esses antígenos, né, esses receptores de TSH, e isso diminuiria o problema ocular. A questão é que existem receptores de TSH em outros lugares do corpo, né? Então, na verdade, você não está zerando os anticorpos. É o lugar que tem mais receptor de TSH, mas não é o único lugar. Então, por exemplo, no tecido adiposo tem receptor de TSH. Então, se a paciente fizer um tratamento, se tiver obesidade, fizer um tratamento, acaba melhorando também a orbitopatia. Então, tem vários outros critérios aí que a gente pode usar, e tudo tem risco e benefício, né? Então, essa questão do iodo, por guideline, não é recomendado para casos mais graves de orbitopatia, por esse risco teórico de piorar, por causa do aumento do TRAB, e o hipotiroidismo, que vai ser depois da cirurgia, né, tireoidectomia total, é outra coisa que a gente precisa ficar de olho, porque depois tem que fazer um acompanhamento bem direitinho, porque se a pessoa descompensar no hipo, o TSH alto também estimula a órbita. Então, sempre, né, tem que ter essa conversa com o paciente, que eu acho que é super importante, e ver o tratamento que vai ser melhor para, né, como uma equipe, incluindo o paciente. Acho que é super legal a paciente estar presente aqui, tudo bem que ela é estudante de medicina, tem um viés aí, que ela tem mais conhecimento, mas eu acho que isso é bem importante. E aí, outra coisa que ela perguntou foi em relação à diplopia, né, que acho que vocês poderiam comentar mais, né, por que surge a diplopia em relação a essa questão da musculatura ocular extrínseca? Normalmente ocorre os sinais tireoidianos, né, as alterações tireoidianas, ela envolve aí alterações palpebrais, que é a mais comum, essa retração, esse olho espantado, a proptose, que é o olho deslocando para frente, e pode causar alterações da motilidade, do movimento dos olhos. Isso acontece porque existe uma inflamação dos músculos também, né? E esses músculos inflamados, aumento de tamanho, tem uma fibrose, eles não acontece isso com todos os 6 músculos de forma homogênea. Então, algum músculo é mais afetado, os mais afetados são o músculo reto inferior e o reto medial. Então, esse paciente, ele tende a puxar o olho para baixo ou para o lado do nariz. Já é uma forma um pouco mais grave da doença, e por conta desse desequilíbrio no movimento do olho, dos olhos, o paciente passa a ver duplo, né, que é a diplopia. No caso de pacientes jovens, como dessa paciente, dificilmente a gente vê esse acometimento muscular mais grave. Geralmente são pacientes mais idosos, homens, tabagistas, né? E no caso dela, ela não tem diplopia, porque, como eu falei lá na ressonância, o envolvimento muscular dela é muito discreto. E já que a gente está falando de caso leve, visão dupla é uma coisa que o paciente sabe referir. Quando ele está enxergando duplo, uma pergunta, isso mais voltado para os endocrinologistas, né? Quando tiver o paciente que é considerado um caso leve, perguntar a respeito do conforto visual. Porque visão dupla, ele diz assim, não, eu tenho que fazer isso com a cabeça. Quando eu elevo a cabeça e inclino, eu consigo enxergar uma imagem só. Ora, é de se imaginar que um dos músculos, porque a doença é assimétrica, ela pode ser, inclusive, unilateral, por ser uma doença assimétrica, os músculos não vão estar acometidos da mesma forma, como a Mariluz falou. E o desconforto visual, muitas vezes, é dado antes que esse músculo engrosse muito, antes que ele seja detectado em imagens. Né? É desconforto, ele cansa. É o que talvez a paciente da Mariluz queixe, né? Cansa, parece que está fazendo um esforço visual muito grande. Pela manhã, quando acorda, olha para o teto, enxerga rapidamente a luminária do teto, meio borrada, desfoca e volta. Né? É importante até a gente perguntar quanto tempo leva para focalizar bem a imagem. Isso antes da visão dupla, que é muito importante, que mostra que a coisa não está tão leve assim. Né? Eu acho que agora a gente tem que passar para o meu caso, né? Sim, aqui então foi ótimo. A gente continua as perguntas aqui, que a gente vai falar, porque os casos são né, parecidos. Então, obrigada, doutora Mariluz. E agora vamos com a doutora Ana Rosa para apresentar seus casos.
Bom, agora eu vou oficialmente agradecer o convite, essa iniciativa que foi genial, que foi durante uma preceptoria que nós estávamos fazendo, nós decidimos que a gente não ia guardar só para a gente as nossas angústias, e é uma forma que eu acredito que vai ser muito bonita para a gente difundir o conhecimento à medida que a gente vá aproximando de nós os clínicos gerais, o pessoal que está na atenção primária e ginecologista, que vê, é uma doença que afeta muito mulher. E o clínico geral de mulher, normalmente, é o ginecologista. Então, grande parte dos meus pacientes vem com uma referência de que o ginecologista que detectou o problema. Então, a gente tanto tem esse... Não é o endocrinologista que vê pela primeira vez, o paciente não sabe que ele precisa procurar um endócrino. Algum médico pede os exames, vê que tem uma disfunção tiroidiana laboratorial, e ou ele encaminha ou ele trata. Bom, e tem os casos que são detectados pelo oftalmologista, casos que começam com a doença ocular se manifestando silenciosamente, sem que tenha nenhuma queixa voltada para a clínica, né? E é o que nós vamos ver aqui. Não. Essa paciente, ela nos procura com 18 semanas gestacionais, mas com a história de que ela tinha percebido, isso foi no mês de fevereiro. Em outubro, ela diz que percebeu o olho saltando. Na verdade, ela parece ter uma proptose grande, ela não tem uma proptose grande, ela tem mais retração palpebral superior e inferior. Né? Aparece nessa situação, tomando propiltiuracil, não sabe informar a dose, tomando prednisona de 30 miligramas, paciente muito, muito preocupada com o olho. Nós tranquilizamos em relação ao olho, porque nada poderia ser feito no curso da gestação, e pedimos, então, ao colega que estava acompanhando que reduzisse essa prednisona, que a prednisona não ia ajudar em retração palpebral. Pedimos que ela retornasse, então, após o parto. Antes disso, tem a análise das fotografias que foi feita no dia dessa consulta de fevereiro de 2018. De 2020, perdão. Então, aqui tem uma foto dela de 2016. Aparece a setinha mostrando? Se vê que ela não é uma paciente enoftálmica. E ela conta que ela sempre foi muito incomodada com o olho muito grande, que ela tentava, em fotos, apertar para aparecer um pouquinho menor. Então, isso não chamou a atenção dela. Aqui, 2017, 2018, e em abril de 2019, vejam, isso aqui é uma selfie, está invertida. Esse olho aqui é o esquerdo. Ela não percebeu, mas já estava com alteração de retração. E aqui, como ela se apresentou no dia da consulta. Lógico, toda vez que o paciente sorri, fecha um pouquinho mais a pálpebra, né? Quando a gente ri, fica mais uma tendência, uma linhazinha o olho. Então, apesar dela relatar essa proptose só em outubro, em abril a gente já nota que tem uma assimetria. A conduta foi manter o controle endócrino, retornar após... Foi pedido um endocrinologista para cuidar dela, e não o ginecologista, e que ela retornasse após o parto, mantendo o uso de lubrificante, porque ela tinha um pouquinho de lagoftalmo. O lagoftalmo é a incapacidade de fechamento completo do olho, tanto em condição de vigília, mas, no caso dela, era noturno. 2 anos e 7 meses depois, ela retorna, contando uma história de que teve o parto em julho de 2020. Tá mal colocado aí. A tireoide normalizou, segundo ela, em torno do 6º mês gestacional, e o olho, aos poucos, foi ficando mais normal.
ou seja, aquela grande retração diminuiu. Em julho de 2022, ela retorna com um TSH de 0,1, um TRAB de 3,61, TRAB levemente aumentado, sentindo novamente o olho esquerdo saltado. Foi introduzido 5 miligramas de tapazol. Começa a dança do tapazol. Um Hertel de 22 e 23, portanto, ela tinha 1 milímetro apenas de diferença. Eu faço um parênteses aqui para falar sobre exoftalmometria. Quando a gente vê a tabela do CAIS, a tabela da severidade, da gravidade da doença, a gente diz assim, 2 milímetros acima do normal, mas do normal daquele paciente, e não da medida que a gente tem como um grande espectro de normalidade, que vai de 14 a 20, 22. Se a exoftalmometria básica desse paciente, que nós não temos acesso, ela é de 14, uma exoftalmometria de 22 mostra um aumento de 8 milímetros. Esse olho está altamente saltado para fora, né? Então, cuidado com essa relação do que é uma exoftalmometria considerado normal dentro da população geral e aquele aumento de 2 milímetros, lembrar que é 2 milímetros ou 3 milímetros ou 4 milímetros acima do basal do paciente. Então, a gente teria que ter uma medida prévia, que ninguém tem esse tipo de medida, né? O que a gente nota mais nela é a retração, ela tem 7 milímetros de distância da margem palpebral superior ao reflexo corneano, as rotações são normais, na tomografia de órbita a gente observa uma exoftalmia lipogênica, campos visuais normais, e foi indicada uma toxina botulínica para retração de pálpebra superior, ou seja, um botox com 2 unidades, de um modo geral, se consegue, aplicado no músculo elevador da pálpebra, a gente consegue baixar, né, gerar uma ptose nesse paciente, que é uma ptose desejável. Então, aqui está a representação da tomografia dela, ela não tem aumento muscular, né, nem em cortes coronais, nem em cortes axiais. Ela não tem o sinal de Kocher, que é uma prega presa na infraversão, quando olha para baixo, e aqui o campo visual. Foi pedido o controle frequente com endócrino, porque ela não estava tendo, até setembro de 2022, ela não estava tendo nenhuma alteração relativa ao exame que foi feito de quando ela veio na gravidez em 2019. Já em dezembro de 2023, já no 4º ano da doença, ela volta a tomar o tapazol. Desconforto ocular, ressecamento, e aí a gente já nota uma progressão da doença ocular já no lado direito, porque no lado esquerdo era até então, até 2022, era só o lado esquerdo acometido. Ela já apresenta, então, aqui eu já tenho uma medida de exoftalmometria desde 2019 que mostra que houve 2 milímetros de aumento do lado direito e 1 milímetro de aumento do lado esquerdo. Em abril de 2024, o TSH aumenta, ela vinha tomando, parece que 10 miligramas ou 15, o TSH aumentou e passaram o tapazol para 5 miligramas para dias alternados. E quando chega agora, janeiro de 2025, ela mantém essa mesma exoftalmometria, né? Ela, paradoxalmente, ela se sente melhor do ponto de vista de estética, porque como aumenta o lado direito, como ela tem uma proptose agora do lado direito, ela está mais simétrica. Então, essa discreta retração que ela ainda apresenta do lado esquerdo já não representa tanto para ela. E, logicamente, ela já vem um pouco mais assustada,
porque, diante da flutuação hormonal, ela seu 5º ano de doença, foi indicada a tiroidectomia para março de 2025, agora, há 2 meses atrás, e ela ainda não retornou ao serviço. Foi feito contato com ela, uma busca ativa, nós ligamos e ela está tomando a levotiroxina e, segundo ela, não houve nenhuma piora do quadro ocular. Informação por telefone, né? Então, esse é o caso. Eu queria que vocês discutissem, e principalmente perguntas dos colegas que estão nos acompanhando, né? O que vocês pensam desse caso, da condução, se foi tudo ok, esperar para fazer a tiroidectomia, só agora, se vocês teriam feito a tentativa antes, se vocês consideram como um caso leve, né? Porque ela não apresentou, essa menina não apresentou em nenhum momento, fora o sintoma de ressecamento, ela não apresenta edema de conjuntiva, edema de carúncula, nada, ela não tem sinal inflamatório. Então, ela não tem atividade inflamatória. Ela vai... É uma forma, uma das características de fenótipos diferentes da doença ocular da tireoide, porque nem todas... A gente sabe que os casos graves um dia foram leves, mas nem todos eles evoluem da mesma maneira, tendo todos aqueles sinais. Então, o guideline, muitas vezes, me deixou muito confusa, e eu tenho muita dificuldade de pegar esse guideline e dizer siga, porque é esse o caminho. Né? Tem muita As nuances, né? Exceção, muita nuance, tem a questão da lateralidade, você tem uma relação temporal que não ela é totalmente assimétrica. Você pode ter um olho cronificando à direita e em atividade à esquerda, né? Eu acho que uma das coisas que são interessantes, né, nesses casos, é que é isso, quando você olha o guideline, parece que é uma coisa bem linear, né? Então, o paciente fica assim, vai ficar assim sempre no caso leve, ou vai ficar sempre, vai aparecer moderado, e não mostra essas variações, né, que existem durante o curso da doença. E isso a gente não sabe exatamente por que acontece. Pode ser um momento, a gente sabe que doenças autoimunes têm muita relação com estresse, né, de alterar aí a imunidade, então pode ser um momento que a pessoa passou por um estresse mais importante. A gente teve experiência aqui durante a pandemia, né, vários casos de Graves que descompensaram, ou que foram a primeira apresentação, orbitopatias que pioraram, né, então teve toda essa questão que não dá para saber se foi relacionada ao vírus ou só realmente ao estresse do momento, né, que a gente estava vivendo no mundo. Então, acho que o que a gente conversou lá, quando a gente fez a preceptoria, mas a ideia é mostrar casos de vida real, né? Porque quando a gente vê no livro, é tudo muito preto no branco, né? E, na verdade, não é uma coisa que acontece tanto assim. Tem uma pergunta aqui da audiência, que é assim, mesmo com um CAS baixo e que evoluiu com essa proptose, vocês consideram, se ela tivesse sido submetida a uma pulsoterapia, poderia ter se evitado a proptose? Porque existe, com relação à pulsoterapia, existem os riscos da pulsoterapia. Aí a gente tem que avaliar o que vocês acabaram de dizer. Não existe muito essa receita perfeitinha para oftalmopatia tireoidiana. Não existe para a medicina e, com certeza, não existe para oftalmopatia tireoidiana. Cada paciente evolui de uma forma, tem algumas particularidades que tem que precisam ser individualizadas. Eu acho que, por exemplo, a minha paciente, eu até classificaria como um caso leve e, num primeiro momento, eu não passaria a pulsoterapia. Mas, diante dessa dificuldade de administrar, assim, ela, de fato, tem um quadro inflamatório. E, quando eu coloco aquela foto, não é exatamente o real do quadro inflamatório. Esse CAS que eu medi de 3 pode ser um CAS maior, porque ela estava usando o corticoide quando eu avaliei. Então, ela não parou. Mas eu recomendo a pulsoterapia por uma série de situações. Primeiro que ela tem uma resposta ao corticoide, quando aumenta um pouco a dose, ela melhora, quando retira, quando diminui, ela volta a piorar.
Então, é provável que ela vai ter uma resposta com a pulsoterapia. E a gente sabe que é um tratamento mais efetivo, né? Tem menos efeitos colaterais, não é que não tenha, mas tem menos efeitos colaterais. E também tem menos risco de recidiva. Pode recidivar depois que a gente conclui a pulsoterapia, o curso completo. Enfim, no caso da minha paciente, eu acho que tem muito desconforto para ela, tem um comprometimento da qualidade de vida, e nas próprias diretrizes da Google, ela sugere que mesmo em casos que você considera mais leves, se está causando um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente, a gente tem a indicação de entrar com a pulsoterapia. Já no Diana, eu acho que não tem mais atividade da doença ocular, mas está tendo muita dificuldade ainda de tratar a tireoide. Eu acho que o caminho é esse, partir para um tratamento definitivo da tireoide, tudo estabilizado, tudo ok, partir aí para o tratamento da fase crônica da doença, que seria a cirurgia, para corrigir a retração. Eu não avaliei essa paciente, mas a Ana fala que é mais retração do que proptose, faria basicamente a cirurgia da pálpebra para melhorar. A gente não indicaria, principalmente levando, na minha paciente, levando em consideração as fotos antigas que ela tem, onde ela é pseudo-exoftálmica já, né? Ela é uma paciente, a gente até discute, será que essa paciente é automíope? E por isso ela... Não é automíope, ela tem uma visão normal, e tem uma refração normal. Mas ela não é uma paciente que tenha tido atividade. Ela não tem sinais de atividade. Então, ela não tem indicação nenhuma de corticoide. Né? E acho que lembrando também que a proptose, né, não responde tão bem, né, ao corticoide. É muito mais quando tem inflamação, edema. Então... ali se ela começar a ter, quer dizer, agora é que vem, é por isso que a gente fez a busca ativa, porque já era para ela ter me procurado, ela fez realmente a tireoideia em março, mas o que acontece é que a gente precisa estar monitorando a partir de agora se ela pode vir a apresentar realmente sinal de atividade, mas até o momento o que ela teve foi a retração. Essa retração, a gente tem que lembrar que tem duas formas de retração. A retração que é principalmente quando ela é bilateral, que é a retração por descarga simpática. Né? O paciente, quando está em tireotoxicose, ele apresenta uma retração que é transitória e que pode até ter sido o caso dela durante a gestação e ter ficado tão grande quanto estava. Se bem que melhora, né, Carol? Na gestação, a doença calma um pouco mais. Enfim, são essas coisas. Em geral, a doença calma. No caso dessa menina, aumentou a retração. Mas, de qualquer modo, ela não era uma indicação pelo menos não foi, no nosso entender, uma indicação em nenhum momento, e até agora, nenhum momento foi indicação para corticoterapia. Ótimo. Eu acho que é isso. Tem mais uma dúvida aqui, que é o que causa o embaçamento e ver os fundos brancos? Eu acho que vocês tinham comentado no outro caso, né, de focar, né, e aguardar para... Às vezes é difícil... saber qual é a queixa, né? E, às vezes, é um pouco difícil, isso que a Ana falou de quando acorda de manhã, que tem uma dificuldade de focar, é porque, às vezes, o paciente ele não é tão objetivo com relação à diplopia. E essa alteração matinal pode ser, de fato, realmente a diplopia por conta desse edema de passar, que é pior, o edema matinal, né? Se a gente dorme muito, a gente acorda com o rosto inchado. Então, normalmente o olho vai estar mais inchado, mas ele também resseca mais pela noite. Então, pode ser que esse desconforto, esse embaçamento visual matinal possa ser uma diplopia mais leve, que só se manifesta quando tem esse edema do decúbito, ou pode ser por uma piora do ressecamento do olho. Aí tem que avaliar, fazer o exame da superfície do olho para ver se está seco, fazer o exame do movimento dos olhos para ver se tem alguma disfunção mesmo da motilidade. Certo.
Eu acho que assim, de perguntas aqui a gente está tranquilo, só agradecer o Danilo Vilagelin, o super endocrinologista, está aqui falando parabéns pela iniciativa. Obrigada, Ai, obrigada a Danilo, todos que que legal. estão presentes aqui. Acho que foi bem interessante. A ideia é essa, é ter um bate-papo, né? Conversar. E o que a gente estava pensando, recapitulando, né, os principais pontos, acho que o principal é identificar precocemente esses sinais leves de doença ocular. E acho que uma coisa que fica muito clara para a gente, que o que a gente queria passar também, é que é sempre importante ter, mesmo nos casos leves, ter esse trabalho multidisciplinar aí, com o endócrino e com o oftalmologista. Porque é a mesma coisa do guideline. No guideline fala assim, ó, só é para encaminhar para o oftalmologista especialista quando já tiver num caso moderado, grave ou alguma urgência. E, na verdade, não é bem assim, né? Se tiver esse trabalho conjunto desde o início, às vezes a gente tem nuances que o endocrinologista não consegue perceber, tem coisas que o oftalmologista vai perguntar e que a gente não está perguntando. Então, acho que isso é super interessante para a gente fazer. E lembrar que também, desde o começo, né, ter essas medidas conservadoras de uso de lubrificante, que a gente comentou aqui, uso de óculos de sol quando for sair, dormir com a cabeceira um pouco elevada, até para evitar essa congestão aí de quando a pessoa acorda pela manhã. Acho que são fundamentais aí na orientação desses pacientes. E deixar claro que qualquer paciente com alguma doença da tireoide, se tiver qualquer mudança brusca aí nos olhos, tem que procurar um profissional de saúde. E a nosso objetivo aqui é também conscientizar esses profissionais que estão na linha de base aí para encaminhar para os centros de especialista. E o paciente que vai ter esse tratamento conjunto é sempre o que vai ser o mais beneficiário do que a gente está fazendo, né? Então, acho que agradeço aí a presença de todos, né? Doutora Ana Rosa, Carol, Luzi. eu sei que nós estamos assim no final do final, mas duas coisas que eu queria. Uma que nós não falamos e que já é plenamente conhecido, que é a questão do tabagismo. E indo mesmo para os casos leves, para a gente evitar todas as. Falamos de controle de tireoide, falamos de utilizar a pulsoterapia ainda em fase que não está tão grave, não, que seja realmente leve, mas que tenha atividade. Eu queria saber um pouco mais do que você falou sobre obesidade, porque realmente o tecido adiposo tem o receptor de TSH, né? Isso. Seria importante, assim como a descontinuação do tabagismo, insistir com o paciente de que ele deva perder peso? Sim, eu vejo isso muito na prática clínica, né? Que eu acabo atendendo pacientes que têm várias condições endocrinológicas, e os pacientes que perdem peso, usando essas novas medicações, análogos ou não, eles têm uma melhora da atividade da doença quando tem essa perda de peso. E a gente sabe que, dependendo, né, da medicação que for usar, pode ter uma diminuição da inflamação, né, do corpo. Então, tem estudos que falam que melhora a osteoartrite por causa dessa inflamação, tem estudos que falam que melhoram doenças reumatológicas, né, doenças de pele, dermatológicas com o uso dessas medicações análogos de GLP-1, análogos de GLP-1 e GIP. Então, talvez tenha um papel, mas o que a gente vê é que realmente, quando tem essa diminuição do peso, tem realmente uma melhora aí da atividade, e não tanto da proptose, mas da atividade da doença. Isso é uma coisa que... Isso. Pode falar. Não, com relação à obesidade, tem também a questão da dislipidemia, né? Que também o controle da dislipidemia parece que favorece o controle da doença ocular. É bem importante, tem até uma meta-análise que a gente tá para sair, né, com uma estudante de medicina de Recife, que viu isso, que o uso de estatina ajuda a prevenir o agravamento da doença leve e controla os casos de doença leve também, mesmo os pacientes que não têm dislipidemia de base, mas quem já tem, a indicação aí é formal que tem que usar a estatina, né? A parte nutricional também entraria, a gente tem visto algumas discussões em grupos que são contrários assim, a esse exagero na indicação da terapia biológica, e eles afirmam que controlam muito bem pacientes com dietas que sejam mais
anti-inflamatórias e É eu mais vou baseado me em interessar um vegetais, né? pouco mais sobre isso para poder ver se a gente traz em uma próxima reunião, Sim, porque os casos graves, eu acho que os casos graves eles são graves. Já desde o deu início. para tirar, não tem o que fazer. É onde a gente consegue ser útil a nós mesmos, discutindo e fazendo perguntas e contando com essas perguntas que vêm dos comentários, é que pode surgir mais ideias para a gente dinamizar o próximo Dot Talks. Sim, legal. Aqui estão fazendo pergunta Muito se tem alguma obrigada. dieta específica, né? Ainda não tem nada de dieta específica, a gente sabe que uma dieta, essas dietas anti-inflamatórias sem glúten, sem lactose, não tem nenhuma comprovação científica, mas fazer uma dieta plant-based, né? Pelo menos 80% aí de vegetais, de cereais, de nuts, né? De oleaginosas, acaba ajudando nessa inflamação sistêmica, então acho que isso é como tudo, né? E o controle do peso com o uso de corticoide aqui, que é um dos efeitos A colaterais, né, Aline está mais importantes. preocupada. A Aline está É só perguntando. fechar a boquinha, fechar a boquinha. Não, mas isso é super difícil, né? A gente sabe que, ainda mais com o uso de corticoide que faz você ganhar peso, às vezes tem indicação de fazer uso de alguma dessas medicações para perda de peso, e também controle, esses pacientes que usam cronicamente aí corticoide, né? Quando chega para a gente, já está tomando há um tempão corticoide oral, avaliar a massa óssea, mesmo sendo jovem, acho que é importante também a gente falar. Esse efeito colateral aí do ganho de peso, ele é muito mais comum com a medicação oral, até porque se usa por um tempo muito prolongado. Com a pulsoterapia, né, a medicação venosa nessas doses semanais praticamente não existe. Não tem. Isso. Então é isso, muito obrigada a todos que ficaram acompanhando até agora. O nosso próximo Dot Talks vai ser no dia 2 de julho, pode ficar ligado nas redes sociais, né, que a gente vai ficar postando. Mas antes disso, vai ter o Congresso Internacional de Tireoide, que vai ser aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, entre dia 19 e 22 de junho. E lá eu vou estar com a doutora Gisá, talvez teremos a presença das nossas oftalmologistas para a gente fazer algumas lives, algumas coisas, as novidades que vão vir nesse congresso. E depois a gente traz, vai ser super rica essa discussão que a gente está vendo aqui nos comentários, para trazer esses temas que tem mais dúvida aí para a gente discutir também. Tá bom? Muito obrigada a todos, boa noite e até breve. Obrigada, boa noite. Muito obrigada, boa noite.